Foi simbólico. Falando do que a gente tem aí na semana que vem, Mamute. Não, mas não vai falar da Valentina? Você é hater da Valentina aqui, não, cara? Não sou, não. Eu ia fazer o... Para manter a galera com a gente. Ah, sim. Tu quer... Porra. Tu tá metendo o João Kleber. Tu vai até o final segurando as outras cartas na manga. Mamute já tá querendo foder com a linha editorial da parada. A gente ainda na maldição do headline, por isso que eu não queria perder o fio. Você foi, já estou voltando. Sim, claro. Todos os brasileiros perderam o main event em 2025 até agora. E a gente tem mais um brasileiro que sábado vai fazer main event. Eu não queria perder esse fio da meada. Eu queria saber até da galera do chat. Será que Gilbert Burns vai quebrar a maldição de 2025 ou será mais um brasileiro a perder o main event em 2025, como todos os brasileiros vêm perdendo até agora? O que você acha, meu irmão? Eu quero a sua opinião sincera, eu não quero o pachequismo. Não, dando então, logo na cara. Eu acho que o momento do Michael Morales é muito bom. Né? Eu acho que é um cara invicto, jovem pra caramba. Grande contra um lutador que já viveu o prime dele na organização, agora vive o outro lado. Mas é um cara que enfrentou os melhores da categoria também. Entendeu? Enfrentou o Belal Mohamed, enfrentou Jack Della Maddalena, todos os grandes nomes. Kamaru Usman, todos os grandes nomes. E isso não aconteceu com o Morales. Então, isso a gente coloca na balança também. Muito bem. A gente tem um cara que é altamente experimentado, mas está com 38 anos, né? Que é o Durinho. E, do outro lado, um cara que está pedindo passagem, que vem naquele ritmo Carlos Prates, né? Batendo todo mundo, como o Carlos estava até a lutar contra o Ian Gary. O Michael Morales é o futuro da divisão, sim. Agora, a gente precisa entender ele contra o cara como o Durinho, que tem uma trocação de altíssimo nível, o boxe do Durinho é muito bom, nível de grappling e jiu-jitsu a gente nem precisa falar. Agora, tudo vai depender desse encaixe físico também, ali, dessa pressão que o Michael Morales possivelmente vai dar para cima do Gilbert Burns, como o brasileiro vai suportar e se ele vai ter esse tanque de combustível para os 5 rounds, caso a luta percorra aí todos os rounds programados, porque é uma luta principal. Mas vou te falar, vai ser uma luta difícil para o brasileiro, porque o Michael Morales ele vem muito bem, né? Quando a gente fala, o cara tá nos cascos, tá nos cascos. Agora, a gente não pode esquecer que para o Michael Morales é o maior desafio da carreira dele e uma excelente oportunidade, né? Vencendo o Durinho, possivelmente a gente vai ver o Morales beirando ou entrando até num top 5, porque, pelo que a gente vê da montagem do ranking, isso não é difícil acontecer. Mas, pelo momento, eu vejo o Michael Morales vencendo essa luta no próximo sábado. Quero estar errado pra caramba, igual errei o Belal. Sim. Errei o Belal, foi ótimo, né? Cara, vamos lá. Morales tem de vitórias... Não, Morales tem de carreira como um todo menos do que o Gilbert Burns tem só de vitórias. Se eu não me engano, Morales tem até hoje 17 lutas invicto. Gilbert Burns tem 22 vitórias e 8 derrotas. Gilbert Burns tem contra ele o fator idade? Tem. Porra, cara, mas eu acredito, vou dar aqui, contra todos os prognósticos, Gilbert Burns irá vencer Michael Morales. E por que eu acredito nisso? Experiência do Gilbert Burns, vontade, eu olhei ele no olho, troquei ideia com ele, infelizmente o áudio ficou muito ruim e eu não botei a resenha que a gente fez em Miami no ar por respeito à audiência, mas eu acredito demais que o Durinho vá surpreender a gente no mesmo nível que Raoni nos surpreendeu contra Talbot. Sim. Entendeu? O Morales, na minha opinião, tem problemas no aspecto defensivo e Durinho aproveita muito bem essas questões, tanto no striking quanto no grappling. Aquele overhand do Gilbert é duro. E outra coisa, apesar da idade, cara, vamos fazer aqui uma parada boa de análise rápida. Durinho, com o ombro fudido, fez um lutão contra Belal Mohamed. Muito melhor do que, por exemplo, o Leon Edwards fez. Durinho contra Sean Brady. Sean Brady que passeou em Leon Edwards também, como exemplo. Fez uma luta pau a pau com o Gilbert e ali o Gilbert lutou metade do que ele poderia ter lutado. Sim. Se o Durinho vier bem, se o Durinho vier com toda a capacidade que ele possui, eu acredito que ele vença, cara. Eu acredito que ele vença e digo mais. Se ele vencer, ele tem a chance do último sprint
para a corrida para o cinturão. É, porque bate um prospecto, né? Irmão, ele perdeu em luta dura, quer dizer, foi nocauteado, mas fez um lutão contra o atual campeão. Sim. Ok? Sim. Ele tem uma história com o atual campeão. Ele bate um prospecto que é promessa. A gente sabe que essa luta não é uma luta para ver quem é o melhor, é uma luta toda para o Morales. Sim. O main event é do Morales, não é do Gilbert Burns. É para que todo mundo veja ele batendo um cara duro da categoria, sim, correto? Sim. Se ele quebrar a banca, eu tenho certeza que ele vai ter uma nova chance de correr a caminho do cinturão. E ele fez uma luta com o atual campeão muito boa. Cara, sim, eu acho que a gente tá... E com o antigo campeão também. E com o antigo campeão também. Que, inclusive, a gente não pode esquecer... Será que ele sobe? Que contra o Belal Muhammad, que para mim foi um erro. Pô, quem sou eu para ficar falando? Mas ele tinha feito uma luta em abril com o Jorge Masvidal. Verdade. Que foi na decisão, ele venceu na decisão. E com menos de um mês depois, praticamente um mês ali, não chegaram a ser 30 dias, 28 dias, o Durinho foi enfrentar o Belal Muhammad. Com esse jogo chato do Belal Muhammad. E aí mais uma luta de 5 rounds que o Durinho acabou. Aí o Durinho, ele entra nesse espiral. Eu acho que se de repente o Durinho não tivesse casado essa luta com tão pouco tempo de recuperação, de repente ele nem tinha entrado nessa sequência de derrotas que atrapalhou um pouquinho a sequência dele no UFC. Concordo muito. Entendeu? Porque aí pegou Belal Muhammad, Jack Della Maddalena e o Sean Brady, que foi o último, foi em setembro, eu acho, no ano passado. Sim. Entendeu? Irmão, ele pegou só o topo do ranking. Mas então, esse é o ponto. Eu acho que quando eu olho para a questão física, porque, como eu imagino, eu acho que o Michael Morales vai ser um cara muito perigoso no início, ali no primeiro, de repente até no segundo round. Se o Durinho conseguir conter essas ações dele, né, aí o jogo já vira para o Durinho. Eu não sei como o Durinho está na questão do cardio, porque o tempo vai passando. A gente está falando Belal Muhammad, a gente está falando do Jorge Masvidal 2023. Muito tempo. São 2 anos para quem já está acima dos 35, 36 anos, já dá uma diferença. Então, eu não sei como o Gilbert ele vai estar fisicamente na questão do cardio dele. Porque se o cara estiver em dia, se ele chegar lá no 4º, 5º round, ele estiver bem, pô, a chance dele vencer aumenta muito. De conseguir até colocar para baixo e, de repente, buscar uma finalização. Você acredita que a chave para essa vitória é jiu-jitsu? Eu acredito. Eu também. Acredito. Eu também. Se ele fizer o jiu-jitsu que ele tem, jiu-jitsu que ele trocou com o Demian Maia no início da luta, jiu-jitsu que ele mostrou contra o Stephen Thompson, jiu-jitsu que ele mostrou contra a Chimaev, que nem quis ir para o chão com ele, ele vai botar esse moleque no bolso. Sim. Cara, não vamos esquecer, Gilbert Burns fez um lutão contra Khamzat Chimaev. E foi luta da noite, Puta aquela. Que foi luta pariu, da noite. Cara. A galera acha, não, vai perder. Irmão, para mim, o Gilbert é o brasileiro que mais tem chance de quebrar a maldição dos main events de 2025. Os invictos perderam, quem encabeçou o main event perdeu, e Durinho tem a missão de quebrar a maldição. Durinho, ó, chega duro nessa porra, hein, bicho? Bora, lá ele. Pô, ele é um cara maneiro pra caramba também. Muito. Além de tudo, né? Além de ser um grande lutador, ainda é um cara maneiro pra caramba. Então, torço muito por ele aí no sábado, pô. Sim. Estarei na audiência, inclusive, o Andrezão vai estar narrando no sábado. E, cara, eu já até falei com a minha mulher, falei, ó, sábado, obviamente, se eu não pintar nada para eu narrar, primeiro o capilé tem que cair, né? Se eu tiver em casa, eu falo, por favor, na noite de sábado aqui, me deixe na sala assistindo, que eu quero muito. Tá recheado de brasileiro. Meu amigo Rodolfo Bellato vai lutar também nesse card. Tem um menino novo que vai lutar, o Matheus Jaguar, o Matheus Camilo, vai estrear no UFC. Menino da Extreme Culture, lá do Acre. O 9-2, tá vendo uma sequência de 6 vitórias, vai estrear no UFC também. Muito bom. Bom, então vai ser um card bacana. Isso. Quem já me acompanha aqui no ConnectCast há mais tempo sabe que antes de ser comunicador eu trabalhava no mercado financeiro. E sempre que alguém me pergunta sobre investimentos, é impossível não tocar no assunto criptomoeda, mais especificamente o Bitcoin. E eu sempre respondi que eu não tenho R$1 investido em Bitcoin até o momento. A plataforma Mercado Bitcoin me apresentou a possibilidade de, a partir de R$50 investidos na minha carteira, em 7 dias
eles me dão mais R$25 para investimento, da forma que eu bem entender. E apesar de eu não ter nenhum real investido em Bitcoin, eu tenho a possibilidade de colocar R$50 ali, sabendo que em 7 dias eu vou ganhar mais 25 e a partir daí começar a investir nesse mercado. Pessoal, assim como na luta, você tem que se preparar, estar com os melhores, para que aí sim você se teste lutando para que você consiga ganhar algo. Nos investimentos é da mesma forma. Eu preciso ter ao meu lado algo tão sólido quanto a MB, que é a maior plataforma de investimentos em ativos digitais da América Latina, uma das mais seguras do mundo e que me proporciona a possibilidade de dar os primeiros passos nos investimentos em ativos digitais com ajuda, segurança e credibilidade. Lembre-se, isso não é uma recomendação de investimentos. Isso é apenas a maneira que eu entendi como a mais segura, inteligente e gerenciada para que você, assim como eu, dê os primeiros passos no mercado de criptoativos. Então, se você também quer, a partir de R$50 de investimento, ganhar mais 25 a partir do 7º dia, e entender o regulamento e dar os primeiros passos junto com a MB, clica aqui no link na descrição desse vídeo, leia atentamente e participe você também. Beleza? Forte abraço e bora pro conteúdo.